pessoal. Boa noite, já quase. Começamos agora com o Danilo, tá? Tem alguém ao vivo? Eu também. Oi, Danilo, tudo bem? Como é que você está? Prazer em falar com você. Parabéns pela convocação, pela Copa que está chegando. O Brasil foi a seleção que mais convocou atacantes, 9 no total. Uma parte disso, você acredita que é o conforto do Tite em atletas como você de jogar em mais de uma posição na parte defensiva? Forte abraço. Boa tarde, Edu. Eu acho que sim, né? Uma das coisas, a base desse grupo, né? Dessa preparação toda, né? Desde a Copa de 2018, tem sido a nossa capacidade de, no plano defensivo, estar sempre sólido. Então, né? Eu me incluo nessa parte, mas, claro, defensivamente a gente faz um trabalho muito bom. E acho também que tem a ver com quanto os atacantes trabalham, né? Eles trabalham muito, eles defendem muito, eles cortam muito a trajetória de linha de passe, eles induzem muito o adversário, eles perdem a bola e pressionam no mesmo momento. Então isso deixa o Tite, né, e a comissão técnica muito à vontade para poder ter um número talvez maior de atacantes, sabendo que eles sabem o que tem que ser feito para poder que todos estejam na lista, para poder que muitos joguem juntos, né? Saber que o papel deles, além de atacar, além de criar, além de fazer tudo isso, é perder a bola e pressionar no mesmo momento. Danilo, boa noite. Aqui no fundo, Monique Danello, da TNT Esportes. Nós estávamos ao vivo desde que o treino terminou até agora esperando você chegar. E aí os torcedores ansiosos com a sua chegada resolveram ir até a última postagem sua no Instagram pedindo para que você viesse logo para a coletiva, a ponto de que você tinha 200 comentários e a postagem agora está com mais de 3.500 comentários. E eu queria te perguntar sobre isso, que é esse universo da rede social que agora está muito presente no futebol. Tudo que vocês postam vira notícia e tudo que acontece com a seleção repercute muito nas redes sociais. Eu queria saber como isso interfere, ou se não interfere, na seleção brasileira durante uma competição como essa, onde tudo vira notícia, onde os torcedores comentam, dão opinião, ficam chateados. Vocês acompanham, não acompanham? Como é que isso influencia para vocês? Oi, Monique, boa noite. Não, primeiro eu demorei porque eu estava fazendo a recuperação. Eu já tenho uma certa, já passei dos 30, então eu preciso fazer uma recuperação mais longa. Eu estava cuidando, a gente fica com o telefone ali até para distrair um pouquinho, aproveitando a estrutura aqui da Juventus, que é maravilhosa, né? Mas é inegável, né, que é uma coisa que faz parte do nosso universo, né? Eu vou falar por mim, que é aquilo que eu procuro fazer, né? Eu acho que são necessárias as redes sociais, né? Como um canal de ligação entre nós e os nossos fãs, os nossos torcedores. É uma coisa que é importante. Até te serve para dar, né, as suas mensagens, passar as suas mensagens, receber feedbacks. Eu acho que é um canal importante. Entretanto, ele vai limitado. Porque, como a gente sempre sabe, nem tudo que se fala, que se passa nas redes sociais é o que é verdade. A vida real é muito mais legal, né? Então, assim, eu acho que é um canal que é importante para a gente usar como ligação com os nossos torcedores, com aquelas pessoas que nos apoiam, e passar nossas mensagens, muitas vezes com coisas que não concordamos, com coisas que a gente acha que tem que mudar. Eu acho que é justo, mas, como eu falei, vai limitado, porque isso de forma exagerada, eu acho que pode te tirar do foco, principalmente nesse momento de Copa do Mundo, onde é uma oportunidade a cada 4 anos. Então, assim, o foco tem que ser maior do que todos os outros momentos. Danilo, Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes. Você joga há tempo na Europa, como a maioria dos jogadores da seleção, e o que se diz no ciclo é o seguinte: o Brasil é forte, mas não enfrentou os gigantes europeus. Você acha que isso diminui o favoritismo da seleção brasileira ou não? Isso é só uma meia-verdade. O Brasil não precisa enfrentar os europeus para mostrar que é o melhor. Oi, Alexandre, obrigado pela pergunta. Isso é um tema que foi debatido durante todo esse ciclo, né? Queria dizer que, felizmente ou infelizmente, nós somos sul-americanos, participamos das eliminatórias sul-americanas, não temos a opção de participar das eliminatórias ou jogar contra as equipes europeias, que é o que todo mundo vem cobrando isso.
Eu acho que, como a maioria dos jogadores jogam na Europa, estão acostumados com o trabalho que é desenvolvido aqui, com um tipo de ideia, com um tipo de futebol, eu acho que a necessidade de se jogar contra uma seleção europeia dentro dessa preparação, ela não é muito grande. Eu acho que ela vai de acordo com a necessidade de jogar contra qualquer outro tipo de escola, né? Não só por ser a europeia, mas por ter jogadores que estão há muitos anos na Europa, acostumados com o que acontece aqui no futebol, acho que diminui muito essa diferença. É claro que, se chegar na Copa do Mundo, o Brasil perder para uma seleção europeia, isso vai ficar à tona e é normal, não tem para onde correr. Mas eu acho que a gente está mais do que preparado para enfrentar qualquer seleção do mundo da melhor maneira possível, independente de ser europeia ou não. A gente está muito preparado para isso. Depois, o resultado é uma coisa, pode ganhar, pode perder, pode empatar, como qualquer outro jogo de futebol, mas a gente está muito preparado para enfrentar esse tipo de seleção. Só aprender ainda, né? Fala, Danilo, tudo bem? Tranquilo. Danilo, o que está se falando hoje no Brasil, muita gente perguntando por que nós vamos jogar no deserto e a gente vem se preparar na Europa. Eu acho que é até uma curiosidade das pessoas. Envolve ciência, envolve adaptação, envolve as instalações, envolve muita coisa. Será que você consegue dar esse recado, explicar para a galera por quê? Primeiro, são poucos dias, né? São 4, 5 dias só. Depois, todo mundo está aqui na Europa. É um centro onde a maioria dos nossos jogadores estava perto. Era mais fácil de se locomover. E eu acredito que aquilo que foi buscado pela comissão técnica, né, o Juninho, todo mundo, era ter uma estrutura onde a gente pudesse realmente estar focado em fazer o trabalho, a preparação, ou seja, onde a gente pudesse ter o repouso no hotel, se locomover o mínimo possível para ir treinar, ter a melhor estrutura de treinamento, a melhor estrutura, seja de academia, seja de fisioterapia. Afortunadamente, sou aqui na Juventus, que é a minha casa. E eu acho que essa é a justificação. São poucos dias, né? Todo mundo estava em país onde o clima é bem parecido com isso que está acontecendo aqui agora. E a partir de sábado a gente já está lá no Catar. Não vejo isso como um ponto muito importante para o que vem pela frente, não. Danilo, tudo bem? Danilo, eu queria uma reflexão sua sobre a sua história na seleção brasileira para chegar a esse momento aqui, porque em 2018 você se machucou 2 vezes na Copa de 2018, não pôde jogar, pediu para continuar no grupo, e durante todo esse ciclo para a Copa de 2022 você foi um dos principais jogadores do Tite, você só não foi convocado quando você não tinha condições físicas de jogar. Então eu queria que você contasse para a gente assim, qual é a sua reflexão diante da sua trajetória em relação a uma Copa do Mundo com a seleção brasileira? Eu costumo me arriscar, às vezes, escrevendo uns textos, umas coisas, né? E alguns dias atrás eu escrevi um texto que falava sobre um arco-íris que estava no topo da montanha. E, né, o personagem do texto foi caminhando em busca do arco-íris, passou por tempestades, né, por floresta com frio, subiu a montanha. Chegou lá no topo, depois de vencer todas as adversidades, já não estava mais o arco-íris. Mas a vista lá de cima era mais bonita do que todo mundo que ficou lá embaixo. Eu, dentro da seleção brasileira, a minha primeira convocação foi em 2011, se não me engano. Quer dizer, já são 11 anos, né? Mas nessa trajetória eu fiquei fora de alguns momentos. Lesão, alguns momentos me tirou de 2 Copas Américas. Então, assim, se você me perguntar lá no começo, o que eu esperava depois de 11 anos, eu esperava ter mais presenças, mais jogos, mais títulos. Entretanto, esses últimos tempos, principalmente esse último ciclo, me presenteou com um momento muito interessante, assim, com muita responsabilidade aqui dentro, com muitos minutos, com jogos muito legais, assim. Então, assim, lá atrás eu esperava com certeza chegar 10 anos depois na seleção brasileira com muito mais presença, como eu falei, mas a vista agora é bem bacana. Chegando na minha segunda Copa do Mundo, mesmo depois de a primeira eu ter me lesionado e não ter conseguido participar de uma forma mais incisiva, esse momento eu me encontro muito preparado, eu diria, emocionalmente, tecnicamente, fisicamente, para poder estar na seleção brasileira, para poder ter esse tamanho que eu tenho dentro desse grupo e representar da melhor maneira. Então, assim, eu estou muito satisfeito
como eu falei, esse ciclo me presenteou com tudo isso e eu não posso fazer nada menos do que estar feliz, estar satisfeito e dar o meu máximo em cada momento aqui dentro para poder devolver isso. Danilo, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Que bom te ver. Estou aqui Tudo na bem? sua frente. Como é que vai? Que bom. Muito se falou de Daniel Alves na lateral direita, você, Daniel Alves. Como que você define o Daniel? Como que é a importância do Daniel? Ele briga contigo pela lateral? Vocês concorrem para jogar? O Daniel vai ser fundamental nessa questão de liderança, de grupo? Para quem não conhece o Daniel, para quem não sabe qual pode ser a função dele dentro e fora de campo, como que você definiria o Daniel Alves? Dentro de campo, eu acho que... Foi um prazer falar com vocês, a Rádio Itatiaia, né? Para mim é nostálgico. Dentro de campo, eu acho que todo mundo sabe o que o Daniel pode representar, né? Ele demonstrou durante a carreira dele ter um poder de resiliência, de dar a volta por cima incrível. E falando de qualidade técnica, é um cara que pode dar muito para uma equipe, inclusive características que eu não tenho condição de dar, certamente. É um jogador que demonstrou durante a carreira dele ter uma qualidade de passe, de colocar o cara na cara do gol, de descobrir espaços que poucos jogadores, até de outras posições, meio-campistas, atacantes, têm. Então, assim, as qualidades que ele tem são únicas e isso todo mundo já sabe. Em termos de liderança, o Daniel é um exemplo, seguramente. É um cara que a gente conversava até hoje, essa manhã, falávamos algumas coisas. E a gente estava falando que é muito fácil quando tá tudo correndo bem, a pessoa se autodenominar resiliente, se autodenominar que vai mesmo enfrentar os desafios. E quando as coisas não correm um pouco menos bem, aí sim é a hora de ver quem tem força, quem tem mesmo resiliência. E a gente estava falando sobre isso, né? Que ele, nesses últimos tempos, ele focou, buscou melhorar, buscou se adaptar ao momento e buscou estar na sua melhor forma possível para poder ter o sonho de também participar de mais uma Copa do Mundo. E fora de campo, ele é um cara que ele é inspiração. É um cara que está sempre motivado, está sempre alegre. É um cara que nos treinamentos ele não relaxa um segundo, ele treina sempre a 110%. Eu acho que isso, muito mais do que qualquer palavra, é o que influencia quem está ao redor, né? E nesse momento de uma competição tão curta, é muito importante você estar 100% do tempo focado, 100% do tempo pensando naquilo que se deve fazer no próximo treinamento, no próximo jogo. E o Daniel Alves é um exemplo de liderança, é um exemplo de motivação que eu, principalmente, me espelho muito, tenho certeza que todo mundo dentro da seleção também. Danilo, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Falando sobre esse assunto do Dani ainda, você, para vir à seleção, você precisou, no seu caso específico, né, ser titular do Juventus, virou capitão essa temporada, joga de zagueiro, central, direita, esquerda. E o Dani, a situação, claro que tem essa história toda que você mencionou, mas a situação mais recente dele é de um período de mais de mês sem jogar, não está num time no México, precisou vir para treinar no Barcelona B. Você sente um pouco que há uma diferença de balança na concorrência pela posição? Talvez, ou até eu te pergunto de forma mais direta, você se sente prestigiado ou desprestigiado porque tem alguém no grupo em que pesa a importância dele da motivação, que não tenha a sequência que vocês, demais jogadores, conseguiram alcançar nos seus clubes para estar aqui convocado para a Copa do Mundo? Essa comparação não existe aqui dentro, não. Essa comparação ela não é feita em nenhum momento, aliás, por nós jogadores aqui dentro. Cada um sabe aquilo que tem que fazer para ter o espaço aqui dentro, né? Aquilo que é criterioso para o Daniel Alves é só dele, tem a ver com aquilo que ele pode dar, tem a ver com aquilo que ele, né, que ele já fez, tem a ver com a história dele, é só dele. Aquilo que é critério para mim é só meu, aquilo que é critério para o Alex, pro Gabriel, é só nossa, não existe essa comparação aqui não. Acho que até por isso é um grupo muito saudável, é um grupo que tem um espírito vencedor, porque a gente não faz essa comparação aqui dentro, muito pelo contrário, cada um que chega, né, independente se está há muito tempo ou que volta, a gente abraça da melhor maneira possível, porque isso é uma coisa que é do Tite, é um trabalho do Tite, da comissão técnica. Cabe a nós estarmos aqui, representar bem, se doar, dar o máximo, estar preparado. Essa comparação não existe aqui dentro. Danilo, aqui à sua direita, Pedro Ivo, da ESPN. Você brincou aqui quando chegou que tem que fazer a recuperação um pouquinho mais longa, que você já passou dos 30. Você teve a situação de 2018, uma lesão, acho que ali às vésperas da Costa Rica, depois fica de fora do mata-mata mais importante. Tem esse debate interno no grupo com vocês, de uma recuperação um pouco mais cuidadosa? Faltam 9 dias para a estreia, vocês falam entre si
O que passa na cabeça? O Richarlison recentemente veio de uma situação, o Paquetá também, o Antony ontem ficou um pouquinho fora do treinamento, Marquinhos hoje não treinou com bola com vocês. Como é que é esse papo interno? O que passa na cabeça 9 dias da estresse? De fato, tem essa preocupação, tem um fantasma ali que todo mundo tem medo de perder qualquer minuto desse sonho que é uma Copa do Mundo. Primeiro, é muito importante ressaltar a forma como a gente é cuidado aqui na seleção brasileira, assim, né? Porque apesar de ser um grupo, como você falou, temos jogadores já passaram dos 30, jogadores mais jovens, jogadores passando por momentos diferentes. Então, assim, a gente é cuidado muito, cada um de acordo com a sua necessidade de momento. Eu acho isso muito importante. Claro que um grupo tem que ter uma direção de trabalho, mas depois cada singular tem que ser tratado de uma maneira até para render no seu máximo. E aqui a gente é tratado dessa forma, assim, é muito legal. Você pode ver hoje no treino, eu e o Bremer, por exemplo, fizemos um trabalho um pouco mais diferenciado, porque nós jogamos no domingo, tivemos uma carga de jogos um pouco mais alta, né? Cada um, se um cara está sentindo uma coisa diferente, a gente tem esse diálogo aberto com a comissão técnica, com os fisioterapeutas, médicos, para a gente poder, quando estiver disponível 100%, render ao máximo, né? Então, isso já é um cuidado da comissão técnica, do corpo médico, com todos nós. Depois, claro, entre nós jogadores, a gente sempre conversa, porque é a Copa do Mundo, cara, não dá para normalizar isso. Então, a gente sempre conversa, a gente sempre fala, sempre existe esse receio, né? Mas é o que a gente sempre conversa. Já viu quando você vai jogar bola, não sei se você bate uma pelada, se você tiver com o pé doendo, a bola vai bater aonde se você for com medo? Na ponta do seu pé. Então, não tem conversa, tem que treinar ao máximo, tem que se doar ao máximo, sem tentar pensar nesse tipo de situação, e depois pedir o Papai do Céu para proteger, não tem jeito, tá bom? Danilo, aqui, Fernando Calais, da Reuters. Eu queria pegar um gancho da pergunta do Pedro, do Fernando, que tem a ver com essa temporada que muito se falou que os jogadores iam chegar no auge da forma física, né, por ser no meio da temporada. E o que a gente viu nesse começo de temporada foi um calendário assim, extenuante para os jogadores. A gente está vendo em várias seleções jogadores chegando com cansaço muscular, porque foi um calendário que os jogadores não estão acostumados, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre o fato de que a seleção está acostumada. Na última Copa do Mundo, vocês saíram da Europa, foram para a Granja Comari, depois foram para a Inglaterra, depois foram para a Rússia. Assim, viagens muito longas, com amistosos em Singapura, nos Estados Unidos, 9 horas de fuso, não sei o quê. Agora vocês fizeram, cara, assim, você veio da tua casa dirigindo. 12 minutos de carro. A galera veio mais longo, 2 horas de voo, né? No mesmo lugar, mesma coisa. Como é que foi para vocês esse calendário alucinante de começo da temporada para os jogadores europeus? E como é que está sendo para vocês, pessoalmente, né, o jogador nessa preparação, está no lugar próximo aonde vocês estão, né, e com uma viagem muito próxima daqui para frente, onde vocês vão ficar no mesmo hotel toda a competição? Obrigado. Tudo muito peculiar, assim, realmente. Como você falou, muitos falavam sobre chegar num momento no meio da temporada, onde todo mundo ia estar no auge físico. Cara, que estou vendo a galera foi espremida aí, porque é muito jogo, cara. Aqui a gente jogou o tempo inteiro a cada 2, 3 dias. Isso não é uma reclamação, é um prazer imenso fazer isso, né? Mas, às vezes, o corpo grita, precisa de descanso também, né? Quanto às viagens, quanto tudo isso, como eu falei, nós na seleção brasileira procurou-se fazer as coisas da melhor maneira possível para a gente poder estar o mais tranquilo, se deslocar o menos possível e chegar realmente, usar esse tempo que a gente está aqui realmente para recuperar as forças e chegar lá no Catar, né, na melhor maneira possível, fresco fisicamente, fresco mentalmente, que também é muito importante, porque esses últimos tempos, o cara quando joga 2 a 3 dias, ele não tem um tempo de desconectar, cara, é jogar, recuperar, jogar, recuperar, é só isso, né? Então, assim, a seleção brasileira tentou fazer da melhor maneira possível, mas é muito peculiar jogar uma Copa do Mundo em novembro, dezembro, né? A gente está acostumado culturalmente a jogar em junho, no final da temporada, ter um tempo de preparação maior. Uma experiência diferente, uma experiência que eu particularmente procuro viver, assim, vou procurar viver da melhor maneira possível, de estar ali convivendo de perto com todas as seleções no mesmo lugar, sem ter várias viagens, né? Então, assim, é uma experiência incrível, eu vou procurar viver da melhor maneira possível e eu vou poder te dar um feedback melhor só depois que acabar, tá bom?
Danilo, Rafael Zarco, do Globo Esporte. Uma pergunta parecida com o que te fizeram, só que por um outro viés. Os europeus vão sair para jogar uma Copa do Mundo fora, uma coisa que é um pouco rara até. E eu ouvi algumas pessoas que disseram que o sul-americano, outros jogadores já estão mais adaptados a esse tipo de mudança climática, uma série de mudanças que uma Copa envolve. Você concorda com isso? Você acha que tem uma vantagem leve? O fator surpresa para eles é maior do que para vocês? Isso, claro, lembrando, na Ásia, em 2002, o Brasil foi campeão. Poderia não ser, mas foi. Vocês têm o Juninho, que jogou a Copa. Você vê alguma diferença nesse sentido? Eu, sinceramente, não, cara. Assim, claro que nós, sul-americanos, principalmente, por exemplo, quando vamos jogar as eliminatórias, a gente está acostumado com viagens mais largas, com temperaturas talvez mais altas, mas as outras seleções também têm mecanismos e maneiras de se adaptar. O corpo humano também é bastante inteligente a ponto de se adaptar o mais rápido possível, sabendo da necessidade. Eu acho que essa leve vantagem, eu acho que não existe, não. Assim, acho que vai ter que chegar lá e jogar pra caramba mesmo para ganhar, não tem outro jeito. Tá bom? Danilo, aqui, desse lado. Boa noite, Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Muita gente tem ouvido que a seleção brasileira chega como uma das favoritas para a Copa do Mundo. Eu queria saber se você também tem ouvido isso por aqui, no clube, dos seus companheiros, e como que vocês, no grupo da seleção, têm recebido essa pressão. Sim, escuto bastante aqui no clube, leio bastante. E nós, no interno da seleção, jogadores, comissão, tudo, a gente entende essa responsabilidade, a gente aceita. É inegável, depois dos números que a gente tem feito, da sequência de vitórias, da forma como o Brasil vem jogando, e pelos nomes também, é inegável que seja uma das favoritas, e a gente tem mesmo que aceitar essa responsabilidade, é impossível olhar para o lado, né? Agora, junto com o Brasil, também existem outras seleções com grandes nomes, seleções que jogam futebol também de um nível muito alto, e aí sim a graça da competição, que vai ser uma competição de um nível talvez mais alto dos últimos tempos, na minha opinião. Então é inegável que nós somos um dos favoritos, é inegável pela qualidade, pelos números, mas também tem outras seleções com grandíssimos jogadores e vai ser uma Copa do Mundo bem bonita. Oi, Danilo aqui, tudo bem? Ana Paula Gomes, da Record TV. Parabéns pela convocação, boa Copa para você. Você falou um pouquinho de estar em casa, 12 minutos, e ali do outro lado do campo vai ter também um parceiro aí de equipe, falar um pouquinho como é que é estar com o Alexandro em campo, também se sentindo em casa com a camisa da seleção quando olhar lá para o outro lado do campo. Obrigado, Ana Paula. Para mim, falar do Alexandre é muito fácil, assim, né? A gente tem uma amizade desde 2010, quando a gente conheceu no Santos, e só foi crescendo, né? Depois do nosso tempo no Porto, eu fui para o Real Madrid, ele veio aqui para a Juventus, ele deu umas voltas por aí e ele falou, olha, vem para cá, ficar comigo. Então, a gente acabou se encontrando aqui de novo, mas a amizade continuou da mesma maneira. Eu já tinha vindo a Turim visitar ele enquanto jogava no Real Madrid, a gente nunca deixou de se falar. E para mim é um orgulho assim chegar a uma Copa do Mundo com o Alexandro, né? Que é mais do que meu amigo, assim, sabe? É um motivo de orgulho, porque eu sei o quanto ele batalhou também, eu sei o quanto ele foi duro nas dificuldades, sei o que ele pode agregar e adicionar como jogo para a seleção brasileira e aqui para a Juventus também. Então acho muito mais do que merecido. E para mim é um motivo de felicidade e orgulho, porque é meu irmão, é considerado da minha família e estou muito satisfeito por ele. Aqui, Danilo, à sua esquerda, do lado que você está jogando aí agora. Diogo Dantas, do Globo do Rio de Janeiro. A gente tem acompanhado, vi na tua coletiva você citando trabalho mental, né? Acompanha um pouco dessa tua prática com a yoga e queria entender como é que é isso. Tem tapetinho aí no vestiário, você faz em casa alguma atividade, vai levar para o Catar. Como é que é o jogador de alto rendimento entender que a gente precisa em algum momento parar e conversar com o corpo, assim, ver as nossas limitações para poder atingir ali o que a gente busca? Eu sou um cara assim que eu entendo que daqui a pouco o futebol vai acabar, assim, eu vou parar de jogar certamente. Então eu preciso cuidar também do meu corpo, da minha cabeça de outras maneiras, preciso buscar ter conhecimento em outras áreas, né? E yoga, assim como as terapias, né?
a minha busca por conhecimento em outros assuntos, é uma coisa que é justo uma preparação para o que vem de vida pós, né? E o futebol, ele demanda muito da gente em termos de concentração, em termos de entrega física e entrega mental. E isso são mecanismos, eu diria, que são capazes de fazer desconectar um pouquinho, né? Capazes de entender que existe um corpo e um mundo além do futebol, né? E que para mim faz muito bem, né? Talvez para um ou outro não seja necessário, não se faça necessário, mas para mim são coisas que me fazem bem. Eu preciso do meu momento ali de refletir sobre outras coisas, eu preciso ter meu livro ali durante os meus tempos da concentração, justamente para eu poder saber que eu estou passando aquele tempo ali de alguma maneira produtiva e que vai me servir muito pro resto da minha vida, né? E depois nós somos influenciadores, né? Não só dos fãs do futebol, mas ao nosso redor, na nossa casa, né? Então, assim, eu procuro... Essa é uma maneira também de influenciar os meus filhos, que são aqueles que eu busco influenciar de forma direta com esse tipo de hábito, e que quanto mais cedo eles aprenderem, eu tenho certeza vai facilitar bastante a vida para eles na sequência. Danilo, aqui, Isabelle Costa, R10 Score. Você falou sobre a sua idade, né, que você já passou dos 30, e nessa convocação, 16 dos 26 jogadores que foram convocados estão estreando. Queria que você pudesse falar, você que já tem uma carreira consolidada, e também outros líderes, como Thiago Silva, Daniel Alves, que você até falou muito bem. Queria que vocês pudessem falar como é que está sendo esse papo com esses jogadores que estão vindo para a Copa do Mundo pela primeira vez. Obrigada. Eu queria falar também que eu, apesar de ter mais de 30, também tô ansioso para jogar mais uma Copa. Né, a gente fala muito sobre isso, sobre experiência, né, mas é um momento único, assim, não dá para normalizar esse momento, né? Mas o legal desse grupo, assim, que realmente existe, ele é homogêneo, assim, existe essa mistura entre os mais experientes e muitos mais jovens, né? Entretanto, é muito legal porque eu vejo muito nessa geração, né, mais jovem um senso de responsabilidade que eu não tinha visto antes, assim, no futebol em geral, né? Então, isso é uma coisa que faz a diferença, né, nesse tipo de competição, faz a diferença no futebol em alto nível, e essa geração tem isso, tem um senso de responsabilidade incrível. Apesar das brincadeiras, apesar das risadas, o Casemiro fala, o Vini, o Militão, o Paquetá, eles dão risada o dia inteiro, é incrível, é legal. Às vezes eu falo, ri mais baixo aí, mas é um senso de responsabilidade incrível que eles têm em como se cuidar, em como preparar os jogos, na maneira de treinar, que é uma maneira assim, 100% toda vez. Então, assim, isso é muito legal de ver. E influencia nós também, que talvez somos um pouco mais experientes, a estarmos nessa vibe, né? Estarmos nesse clima também deles, com muita responsabilidade. E, como eu disse, existe uma conexão grande, e eu acho que isso é um ponto positivo para a seleção brasileira. Danilo, Marcelo Corrêa, da TV Globo. Eu detesto fazer isso, mas você fala super bem, é oportuno fazer essas duas perguntas para você. A primeira é sobre o Neymar. Qual a importância do Neymar para esse grupo? E, numa comparação com as duas últimas Copas, numa você presente, na outra observando, como você avaliaria a dependência do time do Brasil dessa liderança técnica do Neymar em campo? E a outra pergunta que eu queria fazer é sobre os seus... Falou duas. Pois é sobre a presença dos sérvios da equipe da Juventus, que são dois super jogadores que vão enfrentar vocês logo na estreia da Copa do Mundo, o Vlahovic e o Kostic. Tá bom, vou falar primeiro dos meus companheiros, porque se eu falar do Neymar agora, vocês vão prestar atenção só na do Neymar. Sobre o Kostic e o Vlahovic, o Vlahovic demonstrou ter um potencial incrível como jovem jogador, fez muitos gols na Fiorentina, na Juventus chegou como protagonista e está se desenvolvendo, está evoluindo a cada dia. É um jogador que vai se firmar ainda mais no futebol europeu. Certamente é uma arma muito perigosa da seleção deles. Talvez para quem não conheça, é importante ir lá assistir uns vídeos dele, porque é um cara muito difícil de se defender, ataca muito à profundidade, é chato fisicamente. Então, assim, é um jogador de um altíssimo nível. O Kostic chegou, né, essa temporada, demorou alguns jogos para poder entrar na dinâmica da Juventus, mas vem demonstrando nos últimos jogos que é
tem uma força de perna incrível, tem um cruzamento incrível, muito difícil de se defender, e uma arma a ser neutralizada também da equipe deles, porque é um jogador que, com liberdade, podendo ter tempo para cruzar, para chutar no gol, pode causar muito estrago nos adversários, que somos nós no primeiro jogo, né? Então, são 2 jogadores para estarem atentos, mas foi legal durante esse tempo. A gente sempre falou muito sobre esse jogo, sobre, né, a felicidade de se encontrar numa Copa do Mundo, foi legal. Agora, quanto ao Neymar, sobre a dependência técnica, né, que você falou, isso é um assunto que já foi falado bastante, né, e já foi reconhecido por nós ao interno da seleção brasileira. O Tite já falou algumas vezes, todo mundo, que é mais legal agora porque trabalha-se junto, né? Trabalha-se junto de uma maneira em que o Neymar faz com que os outros que estão jogando ao lado dele fiquem maiores, joguem melhor, e os que estão ao lado do Neymar também fazem com que ele jogue melhor, né? Então, nesse momento, falando da parte técnica, eu acho que existe um entrosamento muito grande entre ele e todos aqueles ali da parte da frente, que eu não vou falar nome, porque é muita gente que joga bem pra caramba. E assim, é um momento que eles se potencializam entre si. Eu acho que cada um tem demonstrado o seu melhor, tem entendido as movimentações, tem entendido os momentos do jogo, e todos eles fazem com que cada um deles jogue melhor. Isso é muito bonito de se ver. Para nós é bem legal. E a importância do Neymar, não só técnica, né, mas ao interno do grupo, é uma coisa que muitas vezes não é vista por quem está fora. Mas é um cara muito importante. Uma coisa que eu gosto do Neymar muito, assim, além de eu conhecer ele, né, muitos anos, ele é muito positivo todo o tempo, sabe? Então, muitas vezes a situação pode estar um pouco pior, né? Ele é um cara muito positivo, que joga sempre o grupo para cima, que dá muita confiança a cada um dentro da equipe. E eu considero isso muito importante, né? Você ter um senso de positividade, fazer com que as pessoas enxerguem as coisas sempre pelo melhor lado. E ele tem esse poder, sabe? Ele usa isso muito bem, né? Ele é carismático, é um cara que não é à toa, está no futebol europeu também há muitos anos, acostumado a conviver com grandes líderes. Então ele desenvolveu isso, essa forma positiva de enxergar cada situação, que para mim é a principal arma dele em termos de lideranza dentro da seleção brasileira. Buonasera Danilo, approfitto per farti un paio di domande anche in italiano. Manolo Chirico Mola, ovviamente, ci siamo visti a Parigi, avevi detto che avresti ospitato il gruppo con piacere, quindi ti chiedo innanzitutto un po' come li hai accolti, se magari con il CT permettendo hai preparato qualche sorpresa, qualche souvenir anche culinario per i tuoi compagni, qualche specialità, e in generale un po' che aria si respira, visto che manca sempre meno a un mondiale dove il Brasile, l'abbiamo detto, arriva favorito, e forse anche come gruppo a livello di maturità davvero può essere l'anno buono. Questa forse è la sensazione che arriva da fuori. No, per me veramente è un motivo di orgoglio, un piacere avere la nazionale del Brasile qui, che ormai è diventato casa mia, no? Poi la settimana scorsa, mi sa 2 settimane fa, sono stato qui con il nostro allenatore a fargli vedere tutto il centro, fargli vedere i campi, tutti quanti, e per me, come ho detto, è un motivo molto, molto piacere, molto orgoglio. E poi sicuramente, se fosse stato possibile, vorrei giocare domani già il mondiale, perché sicuramente c'è un po' di quel sentimento di che non arriva mai. Però sappiamo che questi giorni saranno importanti per noi come preparazione, per aggiustare qualche cosina che ci manca ancora, però noi abbiamo già la volontà di cominciare da domani. Bene. Buonasera Danilo, un'altra domanda in italiano, Davide Lessi della RAI. Senta, lei, Bremer, Alexandro, c'è una Juve che non prende gol da 6 partite in campionato. Che apporto può dare alla difesa brasiliana questo blocco bianconero? Io da un po' che dico che sempre, da quando sono arrivato in Italia, sicuramente il mio gioco difensivo e la mia maniera di interpretazione nelle partite ha cambiato positivamente, no? E secondo me anche Bremer e anche Alex. E quindi
Io direi che questo è quello che possiamo aggiungere alla nazionale brasiliana. Ormai sono già tutti campioni, abbiamo gente come dello spessore di Marquinhos, Thiago, sono gente che sono esperienti, hanno già vissuto da un po' di tutto nel calcio, però secondo me questa esperienza e questa maniera di interpretazione delle partite, anche questa capacità di sofferenza che si dice tanto qui alla Juventus, che per me è un punto positivo che possiamo aggiungere nella nazionale. Volevo chiederti molto semplicemente se ci puoi spiegare perché il Brasile può vincere la Coppa del Mondo e chi sono, prima parlavi ci sono altre squadre forti, dinne almeno 2 che pensi siano pericolose per voi, però principalmente vorrei sapere appunto perché noi dobbiamo scommettere sul Brasile. Francia e Argentina sicuramente sono 2 che sono fortissime e sicuramente saranno 2 che arriveranno lontano nella competizione. Poi sicuramente, come ho detto prima, noi in termini singoli abbiamo dei calciatori importanti, abbiamo gente che gioca nelle squadre più grandi al mondo e che ogni fine settimana, ogni 3 giorni scendono in campo e fanno la differenza. Quindi questo è già un punto importante da dire. E poi perché noi quando scendiamo in campo con la maglia della nazionale abbiamo sempre la sensazione di essere quelli bambini che in Brasile sognavano andare in campo e vincere un mondiale e poi andare a abbracciare tutta la famiglia, tutti gli amici con la coppa in mano. Secondo me questa è la cosa più importante. Noi abbiamo l'illusione e abbiamo la sensazione di giocare come i bambini che sognano e che vogliono vincere un mondiale, e questo ci dà una forza che non si può immaginare. Ok, gente, obrigado Danilo. Ciao gente, boa noite. Valeu. Boa noite.